Vou mostrar aqui como eu fiz aquele efeito de vidro do boneco se desintegrando. Fiz aqui com edição de imagem mesmo, que é o que eu sei fazer melhor. Daria para ter feito tela verde? Acho que nesse caso específico não. Por ser uma coisa transparente, acho que seria bem complicado de fazer. Provavelmente teria algum outro método mais fácil sem ser edição de imagem, mas é isso que eu escolhi. Então, sim, eu tive que quebrar 2 copos, mas tá aí nos cacos, numa fita, para eles poderem ter a cor do fundo ali do saco de lixo. Tirei várias fotos em posições diferentes, para caso nenhuma dessas desse certo. Algumas fotos, acho que essa primeira foi a que acabou sendo usada. Tem aqui também uma imagem sem nada, sempre é bom ter imagem do fundo para fazer esse tipo de edição. E a foto anterior, que é logo quando o boneco bate aqui com a pá, que ele quebra, desintegra. Depois disso, tem só essas 3 fotos da pá indo pro lado depois de cair. Daria até para ter feito ela junto dos cacos se espalhando no chão, mas acho que eu fiquei com medo de não ter espaço ou algo do tipo, ou o timing não dá certo. Então tá separado essa imagem das pás. Aqui temos outra imagem de fundo, igual eu falei. E esse aqui é o primeiro em que tem o efeito em si. Dá pra ver que é exatamente a mesma posição dos cacos que tá nessa última imagem aqui antes do boneco se desintegrar. E esses são os cacos editados lá daquela foto, com o fundo cortado, né? Que foram colocados individualmente aqui. Cada pedaço foi... Acho que não foram mudados de tamanho, mas teve que ajeitar eles para ficarem desse jeito aqui. Inclusive alguns por cima da pá, então precisa de uma camada dela no meio disso. Então temos aqui o primeiro frame dessa quebra. Outra coisa também. Os cacos de vidro são transparentes, obviamente. Daí eu desenhei por cima para deixar eles um pouco azulados, ó. Dá pra ver a diferença. Aqui tá bem transparente, bem branco. Esse aqui tá azulado. E como o boneco é meio translúcido, é menos transparente que o copo em si, funcionou. Acho que foi pintado com 30, 40% de opacidade, já dá esse efeito. Daí temos aqui mais um frame. A pá desce um pouco também. Dá pra ver que não... Aqui tem um pouco que eu tentei editar, mas não tem sombra. É complicado esses negócios porque quando eu fiz teria 2 fontes de luz. Uma aqui fora da tela na esquerda, outra na direita e a própria lâmpada do lugar onde eu tava filmando. Então é bem difícil de entender as sombras nesse caso, por isso que não foi feito. Se fosse um projeto em 3D, acho que seria possível simular isso, mas não é edição de imagem. Mas, por ser um efeito tão rápido, acho que não afetou tanto. É até meio difícil perceber. Por ser muita informação, você nem percebe que não tem sombra. Então tá aqui, vai diminuindo até virar uma pilha de cacos de vidro. E a pá vai caindo junto. Para fazer isso aqui direito, para saber como reposicionar todos os cacos toda vez, eu desenhei por fora o formato que eles ficavam e peguei de base esse aqui. E por último esse, eu fiz como se fosse uma animação 2D, eu fiz os desenhos do meio para eles se adequarem a isso. Então aqui inteiro, cai um pouco, a pá também, cai mais, já nem tem a forma do corpo direito. Aqui é um pouquinho de sombra, mas não tá realista essa sombra. Mais para baixo. E a partir daqui que substitui pelos cacos de vidro reais na foto. Então chega aqui, tem bem mais frames e eles é um efeito feito em 3 partes. Tem aqui a própria foto, a pá que eu tive que incluir depois e a coloração meio azulada, 35% de opacidade. Basicamente fiz uma seleção e pintei por cima. Se colocar em 100%, ó, é um desenho, uma pilha de vidro que foi desenhada por cima. Todos são isso, todos têm pelo menos 3 camadas. A partir daqui, mais ou menos, dava pra ficar de olho que às vezes tinha alguns cacos que já estavam parando de se mexer na animação. Então dava pra reutilizar o desenho. Tem alguma coisa errada aqui. A única coisa que acontece diferente. Tem essa outra camada aqui. Alguns cacos eles se espalham e vão para trás desse copo. Como o copo deixa tudo um pouco mais esbranquiçado por trás, então a cor, o desenho azul, tá mais fraco nesses. Em vez de ser 35, igual todo o resto, tá 25. Detalhes. E esse é o último. Daí aqui, onde o copo quebra realmente. O copo não é efeito, igual eu falei, quebrei um copo. 2, na real. Com um martelo. Mas tá aí, ainda tá colorido esses cacos no chão, mas o copo é real.
ainda tem aquela camada mais fraca. E o copo vai quebrando. Acho que em algumas horas esses cacos maiores que caem empurram os outros e precisa mudar o desenho. Ah, aqui empurrou alguns. Então teve que fazer uns ajustes conforme ia. Aqui, por exemplo, como ficaram para trás desses cacos, que igual eu falei, deixa esbranquiçado, agora tá com menos opacidade esses. Então nessa parte deu para reutilizar bastante coisa, só com alguns ajustes. E é isso. É assim que funciona esse efeito. Vou fazer uma comparação aqui de todos os das camadas separadas para vocês verem, mas é basicamente isso.